Vamos agora para nossa palestra Retrofit, com o senhor Miguel Saraiva, o senhor Marcelo Falcão, a senhora Adriana Levinsky, o senhor José Carlos Martins e o senhor Gustavo Garrido. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Queria abrir aqui o nosso painel sobre retrofit. Começando aqui com a apresentação dos nossos palestrantes aqui. Então, primeiro eu queria apresentar aqui a Adriana Levinsky. A Adriana é sócia titular do escritório Levinsky Arquitetos, Estratégia Urbana, escritório de projetos arquitetônicos, sobretudo institucionais, na área de educação, saúde e cultura, e de projetos urbanos de consultoria estratégica. Ela é membro do Conselho Deliberativo da ASBEA São Paulo e assumiu cadeiras de representação institucional como membro da Comissão de Edificações e Usos do Solo da Câmara Temática de Legislação Urbanística, do Conselho Municipal e do Conselho Municipal de Política Urbana, entre outros. É formada pela FAUSP e mestre pela FEFELESH, da USP, em 2000. Especialização em Finanças Sustentáveis pelo INSPER, em 2024, e autora do livro Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações, editora Senac KPMO, 2021. E recebeu, recentemente, o prêmio da Embraesp Estadão Pensador de Cidades, biênio 2023-2025. E o nosso segundo... Acho que a gente vai passando aqui, e aí eu apresento, pode ser? Ficar mais dinâmico, né? Então, Adriana, você começa? Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Parabéns pelo evento. Cumprimentar os colegas. Para falar de retrofit, a gente vai passear um pouco pelas temáticas, pelas classificações usualmente encontradas nas nossas legislações, né? A reforma, o retrofit, o restauro, a requalificação, a regularização. É uma montanha de palavras com uma certa, talvez, fragilidade ou confusão nas suas regulamentações e que, portanto, geram uma série de oportunidades para a gente analisar e ver como é que a gente pode avançar nesse sentido. Tá? E a minha proposta aqui é olhar para esses temas a partir do instrumento saúde urbana. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, então vamos lá. Para a gente falar da pertinência e da importância do retrofit, só convidar vocês a relembrarem que pessoas ocupam o mundo em números relevantes, né? A gente tem mais de 1 bilhão de pessoas na China, na Índia, mais de 700 milhões de pessoas na Europa, mais de 200 milhões de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos. Onde estão essas pessoas? Bom, essas pessoas, na sua grande maioria, vivem em cidades, né? E, vivendo em cidades, uma série de patologias e desafios vêm ocorrendo e vêm sendo alertadas aí no pós-pandemia. Especialmente, eu coloquei uma frase do secretário-geral da ONU que destaca a importância da gente olhar para as cidades dentro de uma perspectiva onde as infecções, né, e as doenças têm se multiplicado de uma maneira relevante. A população concentrada em centros urbanos do Brasil ainda é mais impressionante do que em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, da totalidade da nossa população, mais de 87% vive em centros urbanos, né? É um número, acho que é um percentual assustador, né, e que faz a gente, obviamente, concluir que os nossos grandes problemas e as nossas grandes oportunidades precisam estar olhando para centros urbanos. É dentro dessa perspectiva que a gente vem trabalhando muito esse conceito, e que é o que eu queria propor aqui para vocês, dentro da perspectiva do retrofit, tentar desvendar que é a saúde urbana. Tá? A gente tem, ao longo da vida profissional, tentado entender de que maneira abordar de forma sistêmica, holística, uma série de temas que estão relacionados, seja a esfera pública, a esfera privada, ao território, às pessoas, né, à governança. E esse termo é o termo que eu tenho entendido que é o mais adequado para a gente trabalhar no nosso mundo contemporâneo, né? Então, saúde urbana precisa olhar para pessoas, precisa olhar para território e precisa olhar para a governança. Para pessoas, dentro de um ponto de vista das condições físicas, humanas, das condições mentais e emocionais, né, que vão estar refletidas, de certa forma, no território urbano e vice-versa, né, como um colabora com o outro nesse sentido, na busca de saúde
para as pessoas e a saúde do território, né? A qualidade das águas, do ar, enfim, poluição, umidade, temperatura, topografia, topologia, né? E a saúde da nossa governança, que eu acho que é um tema essencial para entender como é que a gente lida com a gestão de uma série de ações humanas no território e que precisam ser tratadas ao longo do tempo, com condição de adaptabilidade, com monitoramento de informações, captura de dados e inovação e reinvenção das ações o tempo inteiro. Tá? E isso deve acontecer sob a ótica do retrofit. Tá? Então, a introdução é para que a gente consiga entrar na temática do retrofit com esse pano de fundo. E por que o retrofit é tão importante em cidades ocupadas pela grande parte da população mundial e grande parte da população brasileira? Porque nas cidades a gente tem situações consolidadas, muito significativamente encontradas no território, né? A gente tem cidades que têm uma pré-existência como o seu pátio territorial estabelecido. Como olhar para essa pré-existência com recursos flexíveis, ritmados, com governança, né, que possam acompanhar as demandas da contemporaneidade? Eu entendo que o retrofit é a palavra-chave para a gente enfrentar esse desafio das emergências que a gente tem no mundo contemporâneo. Tá? Então, retrofit, oportunidades estratégicas. O termo retrofit, só para a gente fazer um passeio histórico aqui, ele surge no pós-guerra, nos Estados Unidos, na busca de requalificar maquinários, equipamentos, principalmente na indústria aeroespacial. Esse termo veio ganhando outras vestimentas, né? Ele passa a ser aplicado na década de 70 com a crise do petróleo, também na construção civil, né? E por aí vem sendo institucionalizadas uma série de políticas ligadas principalmente à energia. E, mais recentemente, pós-anos 2000, o retrofit passa a ser adotado, aplicado ao patrimônio histórico. Tá? Então, essa palavra que não é em português, que a gente usa mais ou menos de uma forma desavisada, ela associa eficiência, memória, pré-existência e futuro. Né? Então, olhar para o nosso território, para a nossa produção consolidada, edificada, como é que a gente precisaria desvendar, desnudar o retrofit e poder buscar instrumentos assertivos em prol de um mundo já pré-existente e com demandas por requalificação. Bom, a proposta é a gente olhar essa oportunidade do ponto de vista do nosso exercício projetual, ou seja, do repertório que a gente precisa ter para desenvolver projetos de retrofit, né, para ter elementos de sofisticação e de qualificação da pré-existência, como olhar para o nosso território construído e ter repertório para atuar, e, junto a isso, buscar soluções jurídicas, soluções urbanísticas, soluções técnicas e tecnológicas, para, se apropriando desse conteúdo, ter boas soluções de projeto. Né? Do ponto de vista da legislação com relação a benefícios, atos administrativos, com foco em licenciamento, por exemplo, né? E do ponto de vista do negócio imobiliário, do empreendedorismo urbano, né? Como olhar para os riscos que hoje existem, para as lacunas e omissões que hoje existem e que, portanto, são oportunidades para poder estimular, incentivar intervenções de retrofit, ao invés de incentivar obras novas. Né? Abrindo um parênteses aqui, eu acho importante a gente olhar para o nosso arcabouço regulatório brasileiro. É muito comum, há décadas, as referências em legislações urbanísticas e edilícias que nós temos, as referências, as obrigações sempre estarem ligadas a uma edificação nova, a um terreno vazio, né? A possibilidade de uma demolição por uma nova construção, e não
oportunidades, incentivos, flexibilizações que permitam olhar para o retrofit como algo possível, como algo de interesse e, mais do que isso, como algo de incentivo, né? Então, eu vou falar de umas palavras áridas e chatas aqui, que a gente encontra, em geral, na legislação, mas só para a gente lembrar, né? E que falta regulamentação, né? A gente ouve falar em regularização, requalificação, reforma, intervenção em bens tombados. Tudo isso poderia ser chamado de retrofit, né? Como exemplo dessa confusão e da tentativa inicial de começar a desenvolver alguns incentivos, a gente pode colocar aqui o caso de uma legislação que foi aprovada em São Paulo muito recentemente, em 2021, e que chama Programa Requalifica Centro, e que buscou, a partir de um perímetro específico da área central da cidade, trazer uma série de incentivos urbanísticos e edilícios, tá? A ideia aqui era, num território específico, criar uma política que pudesse principalmente olhar para bens tombados e edificações construídas em área envoltória de bens tombados, acreditando na oportunidade de requalificar centros urbanos. Na carona disso, vieram outras legislações que também buscaram oferecer condição de regularização de partes irregulares nos cadastros municipais, aqui no Cadastro Municipal de São Paulo, mediante pagamento de contrapartida financeira, contanto que essa edificação tivesse adequada às normas vigentes, né? Então, não é uma anistia, é se enquadrar na legislação para regularizar, ou seja, também é uma lei reconhecendo a pré-existência, né? Eu trouxe algumas leis que, obviamente, eu não vou ler, mas que depois vocês podem ter acesso a algumas referências legais, tá? Pulando da regularização para a requalificação, São Paulo, nesse momento, escolheu um corte temporal e um corte territorial nessa legislação que eu coloquei para vocês, ou seja, um perímetro na área central e uma data de aniversário. Tudo que fosse anterior a 1992 poderia entrar numa regra de benefícios para poder construir com mais flexibilidade, adaptar as construções com mais flexibilidade e pagar menos para essas construções, seja através de isenção de taxas, né, impostos como IPTU, como ISS, seja como emolumentos públicos para aprovação de projetos que ficam isentos nesse perímetro. Uma outra forma de reconhecer a pré-existência são as reformas, né? A reforma, aqui no caso de São Paulo, ficou para tudo aquilo que está posterior a 1992 ou que não está no perímetro da área central, né? E, para isso, para esta reforma, para esta pré-existência, que representa um território consolidado enorme, não só em São Paulo, como em outras cidades, pouco se tem do ponto de vista de legislações urbanísticas, de incentivos urbanísticos, para que a sociedade, no seu mais amplo espectro, possa se interessar pela pré-existência, né? Mesmo a BNT, é interessante ver, quando em 2013 a gente passa a ter a norma de desempenho, né? A norma de desempenho é a primeira vez, onde pelo menos eu encontrei nas minhas pesquisas, que as legislações citam o termo retrofit, mas eles citam para não estar enquadrado naquela norma. Tudo que não for retrofit, para as habitações inicialmente residenciais, aplica-se o desempenho. Para o retrofit, que é um paradoxo, né, pela própria origem do termo, ele busca a eficiência, ele busca o desempenho. Bom, quando é retrofit, não se aplica a norma, porque a gente não sabe como aplicar, né? Então, é um alerta, é um tema de atenção para a gente ver o quanto a gente precisa trabalhar nesse sentido. Bom, no centro, é muito interessante a gente ver, no centro de São Paulo, essas manchas azuis são as marcas aí de bens tombados. É um território bastante grande. A gente teria, na projeção desses bens tombados, quase como 1,5 milhão de metros quadrados para poder
um terreno ocupado para poder requalificar, né? Então, vejam nos nossos centros urbanos ao redor do Brasil quantas áreas com grandes oportunidades a gente teria para poder trabalhar o retrofit. São Paulo fez uma ação interessante de subvenção a fundo perdido, ou seja, município ofertando R$ 1 bilhão para se poder investir em imóveis no centro, né? Podendo custear até 25% do custo da obra. Foram feitos até agora, desde 2023, 3 chamamentos, e eles tiveram aí, na sua totalidade, ofertados R$ 400 milhões, então ainda faltam R$ 600 milhões para serem ofertados, e tem 73 processos, 73 imóveis que já adquiriram, tá, essa regalia a partir de 2023. É um movimento ainda tímido, mas que a gente entende que tem uma aderência que indica um caminho com uma perspectiva positiva aí de adesão, né? Outro instrumento interessante para a gente pensar é a transferência do direito de construir, que, desde o Estatuto da Cidade, vem sendo regulamentado em uma série de planos diretores ao redor do país e que permite preservar e conservar um bem tombado ou um patrimônio ambiental e poder usar títulos de potencial adicional em outras áreas. E o retrofit urbano? A gente tem, em algum lugar, alguma expectativa, alguma regulamentação sobre retrofit urbano? Não, né? Essa é uma grande oportunidade que eu queria sinalizar. Nosso pátio construído, consolidado, tem essa costura dos espaços públicos que demandam uma integração, uma política de retrofit no contexto urbano. Tá? Então, só para a gente resgatar aqui como referências interessantes, como postura projetual, como oportunidade da indústria da construção e também como regulações possíveis, ou para nós talvez não possíveis até então no Brasil, né? Como aprovar, como conceber um projeto, por exemplo, como esse, que é a Caixa Fórum de Madrid, é um projeto que eu gosto muito, do Herzog de Meuron, onde, a partir da pré-existência, né, de um galpão, ele levanta esse galpão do solo, faz uma intervenção para a construção de um museu enfim, e cria condições de aprovação de uma intervenção como essa na pré-existência, né? Outro é, por exemplo, esse museu de arte contemporânea na Cidade do Cabo, maravilhoso, é um celeiro de grãos que também é transformado num hotel e num museu, tá? Se apropriando de tecnologias incríveis para cortar os silos, para fazer as vedações em vidros curvos e criar um espaço interessante. Vou passar muito rápido, que o meu tempo está acabando. Algumas referências que traduzem essa busca de possibilidade de se fazer, sim, um retrofit urbano no Brasil, através de alguns projetos do escritório. Tá? Então, ele tem são vários exemplos, várias escalas, alguns construídos, alguns não saíram do papel. Sempre, ou a grande maioria deles, contando com instrumentos jurídico-urbanísticos que contam com a participação público-privada. Tá? Então, aqui a Praça Vitor Tivita é um museu aberto da sustentabilidade. É um projeto que trabalhou aí com uma série de soluções e de percursos educativos ao redor de práticas construtivas, minimizando recursos e consumo de água e de energia, e tem toda uma curadoria, uma temática de ocupação que ocupou esse espaço ao redor da sustentabilidade, né? Ele já teve 2 gestões distintas, antes por uma associação vinculada à Editora Abril e Amigos da Praça, e agora por uma agência, uma autarquia ligada ao município. Foi o primeiro que desenvolveu uma ação público-privada aplicada a ações urbanas, né, a intervenções urbanas, e acho que foi muito bem sucedido. Outro projeto é, por exemplo, a roda gigante
nas margens do Pinheiros, né, que também abriu toda uma programação aí, educacional de reconhecimento da relação do rio com a cidade, ou então ainda um retrofit de uma área de ocupação irregular na cratera de Colônia, que é um bem tombado, e que, junto à oportunidade de incremento de saneamento básico para a regularização fundiária dessa área, que é uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, poder criar um parque temático a céu aberto, falando dos ativos ambientais, culturais que esse local possui, com uma adesão e uma participação bastante grande da comunidade local. Ele está em obras, está quase terminando. Um outro exemplo está relacionado aqui a propostas de manifestação de interesse, por exemplo, do privado se manifestar interessado em colaborar com o poder público na medida que haja um projeto de interesse público, reconhecido interesse público aos olhos da prefeitura, para poder fazer uma intervenção. Esse é o caso do Jockey. Esse projeto nós fizemos junto com a KV Arquitetos, a Königsberg Vanuc, para a área do Jockey em São Paulo, uma área de 600 mil metros quadrados, com uma reconversão de uso total, né? Não foi construído esse projeto, mas houve um debate, uma regulamentação muito interessante, toda a participação de uma vizinhança ao redor, entendendo mecanismos necessários para haver uma aderência para a realização de retrofit urbano, né? Outras escalas, né, como a escala territorial, aqui isso é na região de Manaus, uma maneira de requalificar a linha férrea e buscar uma solução de regularização fundiária, que tem uma ocupação irregular ao longo de toda essa linha férrea. Então, é uma combinação aí de um desenho de operação urbana com concessão da via e criação de um parque. Ou a polêmica reconversão do ginásio do Ibirapuera, né, em uma arena multiuso, que acabou, depois de toda uma regulamentação finalizada, acabou por morrer na praia por uma abertura de processo de tombamento no IFAM. E esse último projeto, que é um projeto que está terminando agora, que é um acordo de cooperação entre uma organização civil e a prefeitura, na busca de uma construção de zeladoria compartilhada para cuidados e uso do espaço público de uma maneira mais inclusiva, trazendo espaços de convivência, de arte, de educação, de gastronomia. É uma gestão de 30 anos, com prestação de contas para o poder público, com toda a oportunidade de se trazer uma série de infraestruturas de iluminação, de saneamento, de drenagem, novas, na medida que a organização civil assuma a manutenção desse bem, né? Bom, então, para fechar, ficam aqui algumas sugestões para a gente pensar enquanto oportunidades de qualificação do projeto, de regulamentação das nossas normas e de sofisticação das nossas soluções focadas na indústria da construção civil, né, que merecem atenção com foco no retrofit. E, para isso, eu vejo certamente que a gente precisa qualificar e capacitar o profissional de arquitetura e urbanismo para atuar em retrofit, seja do edifício, seja o retrofit urbano, qualificar a indústria da construção civil para ela olhar o retrofit em escala e criar soluções e sistemas cabíveis, a baixo custo, com possibilidade de enfrentar essa nossa realidade contemporânea. Eventualmente, criar linhas de subvenção. É necessária a participação pública com peso e presença para poder gerar essa transformação e construir uma mentalidade positiva, enxergando valor na pré-existência, né? E, bom, criar estímulos e incentivos vinculados ao retrofit de bens tombados, para que a gente consiga garantir a requalificação das nossas cidades, dos nossos centros históricos, que são muito preciosos, espalhados aí por todo o país, né? É isso. Obrigada.
Obrigado, Adriana. A gente vai depois abrir no final para as perguntas, tá? Eu queria agora apresentar o José Carlos Martins, que é empresário e engenheiro civil com 45 anos de experiência. Foi presidente da Câmara da Indústria da Construção, a CEBIC, por 9 anos, e vice-presidente sênior da Confederation of Contractors Associations, SICA. É presidente do Conselho Consultivo da CEBIC e membro da CDESS, da International Housing Association e da Federação Interamericana da Construção. Já presidiu a ADMPR e o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, do Ministério das Cidades, contribuindo para políticas públicas como o PAC, Programa Minha Casa Minha Vida, e hoje atua como empreendedor, consultor de estratégias da construção e conselheiro de empresas do setor. Uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todos aí. Antes de começar a nossa apresentação, parabéns pela apresentação, Adriana, muito legal. Eu acho que é complementar, né? Eu estava aqui pensando como é que eu introduzo o que eu quero falar, e eu queria mais ou menos dizer o seguinte: existe uma insanidade no Brasil hoje, é a gente continuar crescendo as cidades e largando mão de tudo aquilo que a gente tem nos centros urbanos. É como se a gente fosse lá derrubar a floresta amazônica e deixasse as fazendas existentes aqui para cair nos pedaços para a droga tomar conta. Mais ou menos, eu acho que a gente deveria fazer essa comparação. E o que eu vi ao longo desse tempo todo de atuação? Primeiro, é que hoje existe a vontade política, hoje as pessoas estão conscientes que essa é a nova grande fronteira do mercado imobiliário. Isso eu converso com as pessoas, todo mundo faz. Mas por que não entra? Por que não faz? A Adriana acabou de falar aqui no aspecto das empresas entrarem, baratear custos e coisa e tal. Então, eu vou te dizer a frase de um diretor do Opportunity. Quando eu fiz essa pergunta para ele, por que vocês não entram? Pô, risco e tempo, não paga a conta, não fecha a conta. Então, pensando nessa linha, tempo, risco e tempo, que nós resolvemos criar um projeto. Criar um projeto que transcende a atividade local, transcende a legislação municipal, da competência nacional. Adriano tocou muito aqui, por exemplo, depois eu vou falar, norma técnica, é um exemplo típico. O Brasil não tem norma que atenda à reconstrução, a tudo. Você não tem, simplesmente não tem. Você pega a norma lá, fala, não vale para, que nem se falou da norma de desempenho, só vale para imóvel novo. Tá bom, como não tem a velha, quem está analisando se referencia na norma, que é para a norma nova. Então, sabe, fica meio assim. Então, eu queria falar um pouquinho de um projeto que faz um ano aproximadamente que a gente começou. O primeiro passo dele foi boas práticas, né? Que eu acho que é isso também que você tocou, mas eu queria começar aqui. Então, qual é o objetivo do projeto? Primeiro, diminuir o ciclo do empreendimento. Se a gente não diminuir esse ciclo, o custo de capital, que é o principal, porque, diferentemente de uma incorporação você só tem o terreno, ali você tem um ativo que já tem a construção em cima, então o teu investimento inicial é muito maior, então você tem um custo de capital muito maior. Segurança jurídica, quando você pega aí, eu estava num evento há poucos dias, uma pessoa levantou da plateia e perguntou por que o imóvel que você retrofita ele é mais caro do que o que você sai do zero. É simples, minha filha. Do que você sai do zero, você sabe o que vai acontecer. Do outro, você joga no escuro, e principalmente com uma legislação extremamente insegura. E exigência burocrática. Exigência burocrática, sempre ela existe, quando o agente público tem que se defender o CPF dele perante um eventual problema futuro. Então, vamos dizer, aí que eu acho que nós temos que entender isso e defender o agente público, dando conforto a ele para a tomada de decisão. E porque agora, oportunidade histórica, não tenho dúvida, tá? Porque, vamos dizer, está tudo pronto isso, não é possível que um país pobre como o nosso continue investindo em expandir infraestrutura para gasta na infraestrutura e depois ainda gasta para manter, e qualidade de vida diminui, emissões aumentam, ou seja, é tudo errado, tudo que a gente tem feito. Existe vontade política? Sim, tenho certeza absoluta. Participei de vários planos de governo, vários planos aí que ocorreram nos últimos anos, todos eles, e vejo que hoje tem a vontade política. O problema é que a gente não consegue saber exatamente o que precisa ser feito para que a coisa decole. Você veja,
o número de imóveis vazios é superior ao nosso déficit habitacional. Agora, vamos perguntar por que ninguém está num imóvel vazio. Tem problema, né? É óbvio que tem problema. Então, a gente tem que ir lá ver qual é o problema para tentar resolvê-lo. E a motivação, o custo do capital não fecha. As 25 cidades mais populosas do Brasil encolheram 3 milhões de habitantes do censo 2010 para 2022. Tá? 3 milhões de habitantes eram escolheram. Pense bem, se construiu, o buraco que deixou no centro foi compensado em parte pelo que se construiu e, mesmo assim, deu um déficit de 3 milhões. É muita coisa. O Estado não consegue atender demanda nem em centro, nem em periferia. Identificar os entraves legais e infralegais. Às vezes, os problemas são muito mais em infralegais do que, efetivamente, na parte de lei. E ampliar o mercado imobiliário, gerando emprego, renda e tributos, e você, com isso, você transforma algo que está abandonado num business. O cronograma nosso, a gente fez várias etapas, acho que não, no qual nós estamos agora, exatamente em busca daquilo que é o nosso grande objetivo. Qual é? Durante esse período que vocês viram as outras fases, nós elencamos alguns pontos que nós consideramos que sejam os principais entraves a nível nacional, entendam isso. Se não estou discutindo o aspecto local, porque isso a comunidade local vai resolver, só que ela não consegue resolver, por exemplo, norma técnica. É um exemplo típico que você tocou. Eu tenho uma norma técnica que, de repente, eu faço, acho que até o Marcelo falando, que um dia chegou, vendeu um imóvel para alguém, tinha um revestimento de piso, um taco maravilhoso, lindo, e o cara queria que desse... Foi você que contou isso? Tá, queria que desse garantia daquele taco. Ele disse, não, como é que eu vou fazer? Um negócio de 40 anos atrás, como é que eu vou fazer? Então, você tem um vácuo em norma técnica, isso vale uma porção de coisas. Bombeiro, sabe? Acessibilidade. Você tem um monte de coisas disso. Poxa, se o mundo resolveu isso, por que a gente não pode resolver que o tupiniquim aqui é diferente dos outros? Modelo de financiamento, você pode pensar que é besteira. Por exemplo, o Marcelo, quando vai lá financiar, a avaliação do lugar que ele tem, por quê? Porque o Banco Central exige que um banco, para financiar, tenha garantia superior ao valor que ele financia. Ok, quando eu vou avaliar o bem que vai ficar, o que eu tenho ao redor é tudo coisa ruim. Então, a avaliação não chega ao valor do financiamento, o banco se nega a dar financiamento. E aí tem um aspecto de banco novo ou velho. Tem outra coisa, você assina um contrato hoje, você tem que vender 30% na planta. Quando você vende 30%, como é que você vai vender se ao redor do teu prédio ali tem um monte de gente dormindo, tem cachorro, tem... Né? Lógico que o teu cliente não vai querer. Você precisa melhorar aquilo para depois fazer. Ou seja, nós não sabemos trabalhar. Como nós não sabemos trabalhar com norma técnica, nós não sabemos financiar. Agora que o financiamento está começando a acontecer. Zeladoria é a mesma coisa, você acabou de tocar, que é a ideia do BID, né? A ideia é que você, a comunidade, assuma um determinado... Mas cadê a legislação que nos permita, de alguma forma, até algum tipo de coerção para que os vizinhos banquem isso, para que isso possa melhorar aquela região? Patrimônio histórico. Eu tenho uma frase que eu escutei uma vez e, para mim, é meu mantra. Só tem valor aquilo que vale. Só tem valor aquilo que tem uso, aquilo que serve para alguma coisa. Você ali tem valor histórico, tem maravilhoso, cai nos pedaços. Aqueles pedaços não vai valer nada. Se você não transformar aquilo em uso corrente, é a mesma coisa que se chegar uma app em área urbana e querer fazer com que aquilo não seja intocável. É lógico que vão invadir, é lógico que vai deteriorar. Então, é uma situação muito similar. Então, eu acho que o patrimônio histórico é alguma coisa que a gente deveria rever com os seus conceitos. Principalmente em algumas cidades do Brasil, que se criou a figura do interesse histórico. Eu tenho 15 minutos. Hã? Eu queria um aditivo. Bom, vamos lá. Patrimônio histórico. Locação social é fundamental. Centro de cidades, para a gente fazer uma coisa humana, orgânica, nós temos que levar a locação. Por quê? Porque a locação, quando você dá para baixa renda, baixíssima renda, se você entrega a propriedade a ele, ele vende e vai embora e volta para o mesmo lugar que ele estava. Então, nós temos que criar a figura da locação social para que isso possa fazer. Legislações tributárias é uma coisa similar, legislação estadual, regularização jurídica também. Muitas iniciativas existem, por exemplo, a asta pública lá que o Rio está lançando, algumas coisas desse tipo. Ou seja, nós temos que mexer em legislação. Eu acho que é isso muito que eu queria falar aqui para vocês, né?
posso continuar aqui com uma série de outras coisas, contando aí tudo que a gente fez. Deixa eu deixar só aqui, ó. A gente fez uma publicação de um evento, que o Marcelo, uma série de outras pessoas participaram, mostrando boas práticas, onde que a gente fazia 3 perguntas. A primeira era, o que você fez deu certo? Segunda pergunta, o que você ainda vai fazer? E o que você poderia fazer se eu te melhorasse na parte estrutural? Foram as 3 perguntas, tiveram representantes da Prefeitura de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, São Luís. Teve empresários de São Paulo, que foi o Marcelo, o Rio, o Cláudio e o Fazano de Salvador. Nós tivemos o federal, a vice-presidente da Habitação, a Inês Magalhães, como caixa, o Ailton como secretário nacional da Habitação e o Osmar como diretor da parte de Real Estate do BNDES, que são pessoas. E aí a gente juntou, quem quiser baixar, está nesse QR Code aqui. Mas eu, terminando agora, já está, Jô, já estou entregando 10 minutos antes. Tenho 50% de crédito. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês, pessoal. Eu acho que essa, sim, é a grande fronteira que a gente tem. É o enorme de um negócio, e graças a Deus que é um negócio, porque daí isso estimula todo mundo a trabalhar nisso. O que nós temos que sentar? Nós temos que fazer, colocar nossa cabeça para pensar o que a gente pode simplificar nessas 2 linhas, reduzir prazo e melhorar a segurança jurídica. O que a gente consegue fazer nessas 2 coisas? Dentro do que manda o figurino, dentro do que a gente valorize todas essas áreas que a gente tem aí abandonadas, tudo isso, né? Que a gente coloque na cabeça das pessoas que não é a expansão de uma cidade que dá qualidade de vida, muito pelo contrário, as distâncias acabam diminuindo muito a qualidade de vida, a falta de condições todas que você cria, só que tem, para finalizar, você vai correr uma maratona, você fica 3 anos treinando, treina, pá, fininho, coisa e tal, compra um tênis de 20 mil reais e pimba, tem uma pedrinha lá dentro, melhor correr descalço. Né? Então, eu acho que nós temos um monte de pedrinhas aqui que a gente deveria cuidar delas para que a gente possa correr de tênis e não descalço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zé Carlos. Agora eu queria chamar aqui o Marcelo Falcão. Apresentando ele, Marcelo Falcão é arquiteto urbanista, cofundador da Suma Uma, lidera projetos que reimaginam centros urbanos por meio da reabilitação de edifícios vazios ou subutilizados. Sua atuação une inovação, cultura, impacto socioambiental, memória e valorização do território para criar novas possibilidades de viver, trabalhar e se conectar à cidade. A palavra é sua, Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar ser breve aqui para a gente conseguir fazer a coisa no horário. Bom, falou um pouquinho aí sobre mim. Eu contextualizar mais um pouquinho. Eu nasci e cresci no centro de São Paulo. Eu comecei minha carreira no mercado imobiliário, no mercado de lançamentos. Eu fiz o caminho um pouco inverso. E depois de uma viagem para o exterior, né, a gente vai sempre se inspirando por onde passa. Eu fiquei num edifício retrofitado e isso mudou essa minha relação com o edifício existente, com a cidade. Voltei e resolvi estudar arquitetura olhando para a cidade existente. E aí encontrei os meus sócios, cada um com sua expertise, seja em arquitetura, seja em restauro de patrimônio, em recuperação de estruturas. Então, a Soma Uma hoje trabalha nessa frente, tanto cultural, quanto na incorporação, na construção. Às vezes as pessoas não sabem se a gente é agência, se a gente é escritório de arquitetura. Eu brinco que a gente é um laboratório de inovação urbana, porque a gente vai além do que é a incorporação propriamente dita. Apesar de ter nascido com esse intuito, a gente tem feito um pouco mais, né? Bom, a gente existe há pouco mais de 5 anos. 3 pilares fundamentais aí na empresa é o foco em empreendimentos de uso misto, olhando para o centro de São Paulo, principalmente. Então, trazendo residencial, as lojas ativas, fachadas ativas, entre outros usos que a gente tem desenvolvido aqui em novos projetos. Uma parte de pesquisa e desenvolvimento muito forte no que diz respeito na obra, né, que a gente chama dos red lists, ou seja, produtos nocivos às pessoas, aos trabalhadores, às trabalhadoras das nossas obras, e principalmente soluções construtivas sustentáveis. E, por fim, a atuação em rede, né? A gente acredita que ninguém constrói nada sozinho, então a gente vai se juntando a parceiros, a criativos, a indústria, arquitetos, pensadores, para a gente construir a cidade que a gente acredita. Somos signatários do Pacto Global da ONU, reforçando aí o compromisso
social e ambiental. E aí, contextualizando um pouco do centro, a Adriana já falou um pouquinho aqui, mas eu gosto desse recorte, foi uma matéria que saiu no UOL em 2019, já trazendo o instrumento da PEUC, do IPTU progressivo. Então, trazer esse recorte dos imóveis notificados em São Paulo, dos 1.425 imóveis notificados, 819 estavam na Sé. E aí a gente faz um recorte que 40% disso, aqui está como incorporador e construtores, 6% imobiliárias. No fundo, esses donos são famílias, são proprietários únicos. Então, a gente olhou para esse recorte e falou, bom, vamos trazer um pouco mais recortado, vamos olhar para o triângulo histórico, né? Então, no triângulo histórico, a gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, 457 são propriedades, né, prédios inteiros. As transações no triângulo, a média de transações, isso a gente pegou essa fonte das transações, das guias de recolhimento dos ITBIs, né, e 58% desses imóveis, 614 mil metros quadrados, são prédios inteiros, né? Então, tem um potencial, né, grosso modo, de trazer 10.800 unidades em prédios retrofitados e um VGV de aproximadamente 4 bi. Aqui é um pouco dessa diversificação de usos aqui e qual que é a oportunidade que a gente enxerga, né? A gente tem um parque imobiliário construído, né, existente, ocioso, valor de mercado depreciado. O que se compra em São Paulo com R$2.000 o metro? Né? Nenhum terreno, nada, né? Possibilidade de aquisição em escala. A gente tem muitos imóveis em situações de ociosidade, problemas de documentação, e aí entra uma série de questões de, né, como que a gente resolve isso. Mas a gente tem uma possibilidade incrível de criação de massa crítica, de transformar esses lugares em lugares vibrantes e interessantes. Eu vou falar um pouquinho mais como a gente faz isso. Hoje tem um alinhamento muito grande, um alinhamento institucional e incentivos fiscais, seja em escala federal, estadual, municipal. Também vou passar rapidamente sobre isso. E tem um grande potencial de transformação de impacto de fato, né? Os pilares dessa transformação, no nosso olhar, passa por 3 pilares macro, que é a iniciativa privada, investindo, o poder público com os incentivos, com os benefícios, e a economia criativa. Toda vez que a gente estuda a requalificação urbana mundo afora, necessariamente passa pela indústria criativa. Então, em determinado lugar do mundo, isso passa pela música, em outro pelo design, em outro pela arte, seja de forma orgânica, porque os lugares depreciados, obviamente, os aluguéis são mais baratos, seja de forma incentivada pelo mercado, ou seja, o mercado investe, traz esses criativos, e esses criativos começam a ativar esses espaços, e esses lugares começam a ficar vibrantes, né, interessantes. Do nosso lado, a gente, apesar de não gostar dos anglicismos, aqui a gente trouxe, a gente trabalha 3 pilares, que é o hardware, o software e o peopleware, né? Que o hardware é o retrofit propriamente dito, software são os serviços que a gente traz embarcados a eles, seja na fase pré-ocupação, seja na fase pós-ocupação, pós-retrofit, né? E o peopleware, que é conectado a essa questão de comportamento, de consumo e de pertencimento, né? Então, aqui o que tem acontecido pela iniciativa privada. Aqui vou ficar um pouquinho mais de tempo, que é o panorama público, ou seja, o que a gente tem de incentivo do ponto de vista municipal. A Adriana passou também um pouquinho aí, isenção de TBI, remissão de IPTU, isenção, e a isenção regressiva após entrega, né? Ou seja, o proprietário comprou, fica 3 anos sem pagar IPTU, vai pagar 100% lá no 8º ano. Redução de ISS, da alíquota de ISS, outras taxas de licenciamento e a própria subvenção. Isso em âmbito municipal. Em âmbito, falando do bem tombado, a gente tem outras, né, legislações específicas de incentivo, desde Lei Rouanet, Fundo Cultural do BNDES, tem outros caminhos. Dá trabalho, mas acho que é um caminho que a gente tem que cada vez mais investigar e entender. Estadual, a gente tem o PROAC, municipal, o próprio TDC, PROMAC, o envelopamento das fachadas, né? Tem uma série de outros incentivos. E aí, falando em crédito, ou seja, toda a nossa política urbana e nossa política de crédito no Brasil sempre foi pensada para uma cidade nova, nunca para cidade existente. Então, a gente brinca que queríamos ser incorporadores, viramos advocacy, né? Ou seja, tem que fazer todo um trabalho para ir destravando essas amarras e as burocracias que ninguém sabe, né? Não existia. Então, a gente vem desenvolvendo isso cada vez mais forte. Hoje, a Caixa Econômica fala bastante na linha de financiamento deles, pro retrofit, né, o apoio à produção.
A Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo, tem uma linha específica para o centro, e a prefeitura entra aí com a subvenção. Pela economia criativa, a coisa foi se transformando, né? Começa por eles, muito nessa região Vila Buarque, República, a própria Barra Funda, Santa Cecília, para quem conhece São Paulo, isso foi acontecendo de forma orgânica. Ou seja, eu brinco que é um alinhamento dos astros, né? Ou seja, todos esses pilares estão acontecendo agora em sinergia, todo mundo num movimento único. E como que a gente faz para transformar esses espaços em lugares e como que a gente cria lugares interessantes e conecta essas pessoas, né? Aí aqui, mais uma vez, Hardware, Software e People. Esses são os nossos 3 projetos, falando em hardware, né? Os nossos 3 primeiros empreendimentos. Então, RBS 700 foi o primeiro. E aqui eu acho que já tem uma questão interessante em relação à legislação. Ele era um prédio de 4.200 de construída. A gente foi para 3.800. A gente perdeu aí mais ou menos de área privativa, quase 500 metros de privativa. E a gente não podia, né, reposicionar esses metros perdidos, porque não, isso aí, a legislação hoje não permite que você construa isso, então, se você perder, perdeu, o azar é seu. Hoje isso mudou, na época não existiu, requalifica. Então, é um edifício de uso misto, era um edifício monousuário. Quem tiver interesse, nosso canal do YouTube tem todo o processo, talvez nossa obra mais complexa, aí, porque é uma obra estrutural muito forte para criar essas unidades no meio do prédio. Criamos uma laje nova, onde antes era um telhado de uma quadra. É um projeto bastante interessante. Importante, esse projeto, a gente fez todo o ciclo, desde o projeto de arquitetura, aprovação, né, projeto legal, a construção, enfim, até a entrega das chaves, para entender todo esse ciclo e poder discutir com o poder público também, quais são os caminhos, onde está travando. Depois a gente fez o GAL 703, na General Jardim, um edifício também corporativo, que a gente transformou em uso misto, 105 unidades habitacionais, mais as lojas, 2 lojas. Esses 2 empreendimentos foram empreendimentos para renda, né? Multifamily, um fundo de investimento que comprou. E o terceiro foi o Virgínia. E o Virgínia, a gente entrou sozinho inicialmente, era o que a gente chama de um ativo estressado. Então, ele tinha problemas na documentação, assim como tantos outros edifícios no centro de São Paulo. E a gente entrou nesse edifício, enquanto regularizava a documentação, a gente falou, bom, vamos mostrar para os vizinhos que aqui tem um novo dono, que tem essa preocupação com a cidade. A gente resolveu ativar a loja do Virgínia, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Essa era a loja quando a gente entrou. Antigamente era uma concessionária de motos da Honda, e a gente fez uma ocupação. No urbanismo tático, a gente tem uma coisa de explorar o ambiente urbano de forma efêmera, se funciona temporário, se funciona definitivo. A lógica era mais ou menos a mesma, mas a gente fazendo isso dentro do edifício, obviamente comunicando com a rua. E aí convidamos o Cláudio Magalhães, da Barra Funda Autoral, que faz uma curadoria incrível de arte e design. Então, ele ocupou esse espaço, trazendo esse conceito de upcycling, ou seja, a gente queria esse conceito do retrofit em tudo, né? Como que a gente consegue ressignificar os materiais, o design, a roupa, né? Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o que comem, com o que vestem, porque não onde moram. Então, a ideia era trazer algo realmente conceitual. Então, esses expositores e essa árvore aí no pilar era um expositor da loja Melissa, da Oscar Freire, que ia ser jogado fora. Então, a gente reaproveita isso e, a partir daí, começa a contar a história com 40 designers do centro de São Paulo, que também estão conectados, de certa forma, aí, com produtos de upcycling. Do outro lado, era uma loja muito grande, e esse é um outro problema dos grandes centros. Lojas enormes, que antigamente funcionavam bancos, as lojas de varejo, e que hoje a necessidade mudou, né? Então, como que a gente, dentro desse espaço, a gente consegue aproveitar, rentabilizar e trazer essa escala da cidade contemporânea e negócios, obviamente, sustentáveis e que funcionem. Então, a gente convidou para o outro, né, dividir esse espaço, uma cervejaria, que é a Brás, que fica, por coincidência, o Virgínia era um edifício da família Matarazzo, e a Brás está na Casa das Caldeiras, que é um edifício industrial da família Matarazzo. Então, teve uma sinergia aí, inclusive,
amarração da história. E nós tínhamos no mezanino o nosso escritório também, baseado todo o mobiliário feito a partir das nossas obras. Então, fizemos um escritório conceito para falar disso. O Térreo Virgínia, como batizamos, virou uma referência, virou um equipamento cultural no centro de São Paulo. E a gente foi convidado a participar da primeira semana de design no centro de São Paulo. E aí a gente resolveu, conversando com o Cláudio, ele falou, vamos fazer isso lá no último andar? Pô, tá aí, vamos lá. Vamos topar o risco aí, vamos fazer. E aí a gente começou, né, com a curadoria dele, começamos a fazer esse movimento. E aí é um movimento muito forte, inclusive de transformação da vida das pessoas. A gente começou com isso no Virgínia. No primeiro ano, nós recebemos 3.000 pessoas em 10 dias. No segundo ano, recebemos 12.000 pessoas em 10 dias. Aí, no terceiro ano, a gente foi para o Triângulo Histórico, André. E aí, o fundador da Semana de Design falou, pô, no calçadão não dá, né? Eu falei, não, confia, vamos lá. Mas foi muito bom, porque assim, foi o que mais reverberou. A gente recebeu 15.000 pessoas em 10 dias. E lá, ou seja, cada imóvel que a gente entra, a gente trabalha essa relação do pertencimento, essa relação da história, seja do edifício, seja do território, que é muito importante, né? E no Largo da Misericórdia tinha muita história. Foi lá que foi construída a primeira fonte de água pública da cidade, construída por Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, conhecido como Tebas, que foi o primeiro arquiteto negro da nossa história. E lá os escravizados iam buscar água e virou um grande ponto de encontro. Então, os rituais aconteciam, os relacionamentos, e isso era tido como algazarra. Então, quando nós convidamos o Felipe Morosini para fazer a curadoria, a primeira coisa, misericórdia, algazarra, vamos contar a história de Tebas aqui. Então, isso é uma réplica da fonte, que ela foi feita pelo Pistache Ganache, com o isopor, que era o isolamento acústico do conjunto que estava lá parado há 30 anos. E, a partir daí, a gente ocupa o prédio inteiro. 58% dos artistas eram artistas negros e negras. Batizamos hoje o prédio de Tebas, inclusive. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso vira, a partir daí, realmente uma parte cultural da Soma Uma, de cada vez mais trazer... as pessoas estão cansadas das coisas triviais, padronizadas, né? Então, cada vez que a gente faz novos eventos, a gente se conecta mais com as pessoas, e a gente tem feito isso cada vez mais. Então, esse ano a gente fez o Mãos de Mãos, também com 12.000 visitantes. No Virgínia, no final de uma das exposições, a gente fez um desfile da São Paulo Fashion Week no próprio Térreo. Foi meio que o encerramento de todo o ciclo para a gente poder começar as obras. Aqui é um pouco antes, o durante e o depois, né? Isso aqui é quando a gente assume, a gente ainda mantém as características e assim como o prédio vai ficar. Depois a gente cria a Casa Soma Uma, né? Para quê? Para continuar esse relacionamento com as pessoas e abrir um espaço que estava fechado há muito tempo, por conta da pandemia, inclusive. Era um banco safra aqui dentro, na Avenida São Luís, uma das avenidas mais belas de São Paulo, com calçadas largas. A gente falou, cara, não faz sentido nenhum a gente deixar esse espaço vazio. Então, assim, o nosso plantão de vendas vai ser aqui na São Luís e não no Virgínia, por uma série de outros motivos, né, de experiência do cliente, não ter pó, barulho, etc. Então, vamos criar aqui uma continuidade do que era o Térreo Virgínia aqui na Casa Soma Uma. Então, nós convidamos o Brim para fazer a operação do café, do restaurante. A gente tem um espaço na frente, que é o plantão de vendas, mas é uma galeria, então ele vai mudando à medida que a gente traz os nossos lançamentos. Mas também é um espaço de encontros, né? Então, são encontros, inclusive, aqui à esquerda, a gente tem um arquiteto português, incorporador. Daqui que vive cá? Que vive aqui no Brasil? Não. Ele é de lá. Ele é investidor de lá para cá. É investidor lá e está olhando coisa aqui, mas ele está contando um pouco dos desafios de Portugal para fazer a coisa acontecer. Então, a palestra absolutamente cheia. Aqui foi uma discussão que a gente trouxe criamos um evento durante a Semana de Design, ou seja, para trazer as pessoas que normalmente não frequentam, mas especialistas em cidade, legislação, arquitetura,
do Brasil inteiro. Então, discutimos aqui, criamos uma agenda, 2 dias, mergulhados, debate altamente rico, e depois eles foram conhecer um pouco do que era a Semana de Design. E no canto esquerdo inferior, foi uma corrida que a gente promoveu durante o aniversário de São Paulo. Convocamos 2 dias antes. Eu acho que isso mostra um pouco da força da comunidade, né? No dia, começou a fazer frio, chover. Falou, não vai ter quórum, imaginamos. Deu 300 corredores para uma corrida noturna. A Nike foi junto, foi bem bacana. Isso tem nos colocado, né, dado visibilidade tanto em âmbito nacional quanto internacional, nos principais veículos aí, de design do mundo. E aqui, o porquê do impacto, né? Aqui a gente traz referências interessantes. O Babo, quando entrou com a gente em uma das exposições, entrou sozinho, saiu daqui com 5 funcionários. A Márcia, do Pavio Vintage, tinha 2 empregos, o que ela ama, que eram as velas, e o outro porque precisava pagar as contas. Recentemente encontrei num evento, falou, graças a vocês, aquela exposição, consigo hoje viver só das velas. E o Elia, que faz um trabalho incrível, retirando resíduos do mar e transformando em peças de arte e design. Então, aqui algumas referências. Isso tem aproximado a gente cada vez mais da indústria, eles são os meus sócios. Esse ano a gente saiu como uma das paletas aí de regeneração da Souvenir, porque todo o estudo deles estava baseado, as tendências baseadas nas tribos, né, e nas diferentes tribos e como elas existem e coexistem. E a gente entrou como uma dessas tribos. Aqui a gente fala um pouquinho de Tebas, no sentido dessa coisa de ser o laboratório de inovação urbana. A gente gosta de provocar. Então, um desses eventos, a gente falou, nossa, esse centro é árido, né? Por que a gente não distribui aí 30 vasos, 35 vasos entre o Tebas e o Martinelli? Depois a gente faz uma pesquisa e vê o que as pessoas acham. E aí, 97% das pessoas adoraram, 3% reclamaram porque as árvores não estavam no solo, né? Falou, pô, a árvore no vaso é muito ruim. A gente falou, gente, realmente uma provocação. Hoje a gente doou essas árvores para a prefeitura tem feito alguns jardins, alguns bosques na região central. Então, isso tem também surtido efeito. Aqui é um pouco do mood do que é a exposição. E isso aqui são outras provocações que a gente faz do que poderia fazer no centro. Então, a gente pegou um terreno de 2.000 metros entre 2 edifícios tombados, e esse é o potencial, esse é o envelope legal do que poderia ser feito na região central. E qual que é o potencial disso, de transformação realmente do centro? Então, esse edifício especificamente, a gente fez um uso misto. Então, a gente tem um pouco de comercial, a gente tem um pouco de HIS2, a gente tem residencial de médio padrão, e tem uma fruição entre as ruas, com miolo de quadro aberto, respeitando, né, a arquitetura, os edifícios tombados, essa volumetria. E por que não fazer isso, né? Mas fazer isso no Brasil é o que você mostrou, né, Adriano? É quase que uma ofensa. Então, a gente tem feito esse tipo de provocação para ver o quanto que a gente consegue construir, né, com o poder público, com todos os agentes envolvidos, um centro mais denso. Eu acho que a grande riqueza do centro é a diversidade de renda, de público, e acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo. E esse é outro tipo de provocação que a gente traz, que é mais ou menos o que você trouxe aí, Demeron, que é a sobreposição de ativos novos e sobre o existente. Então, esse aqui são 2 prédios existentes, em que a gente coloca outras 2. Isso, mais uma vez, sempre respeitando a legislação. Então, a gente, né, brinca de costurar esses edifícios e trazer essa mescla do novo com o existente, trazendo terraços novos para o existente, uma relação com a rua diferente do que existe hoje. Então, de forma super rápida, é isso. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Marcelo. Vamos agora ao nosso último palestrante aqui, que é o Miguel Saraiva. Miguel nasceu no dia 15 de novembro de 1968, concluindo seus estudos em arquitetura na Universidade Lusíada de Lisboa, em 1995. Em 96, fundou o ateliê, hoje denominado Saraiva Associados,
que tem sido alvo de acelerado processo de expansão, onde é o mentor e motor deste dinamismo, envolvendo-se pessoalmente em todos os projetos, bem como nos processos de internacionalização da empresa. A empresa S+A tem hoje mais de 30 anos de atividade, contando com uma equipe de 120 arquitetos, com atuação em diversos países, na Europa, Américas, África e Ásia. A par da sua intensa atividade, Miguel Saraiva foi vice-presidente da seção regional Sul da Ordem dos Arquitetos, do triênio 99-2001, sendo presentemente vice-presidente da APPC, Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores. Entre outros prêmios e menções honrosas, no âmbito da arquitetura, recebeu diversos prêmios de arquitetura, Prêmio Personalidade do Ano de Arquitetura em 2013 e Prêmio Distinção de Carreira de 2015. Miguel Saraiva é frequentemente convidado a participar como orador em palestras, masterclasses e simpósio de faculdade de arquiteturas em diversos países, bem como de workshops, debates, como este daqui. Miguel, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Começo por dar os parabéns ao palestrante anterior. Você faz comunidade, não faz só reabilitação, e fazer comunidade é uma coisa extraordinária. Também queria fazer aqui uns pontos de ordem à mesa. Falta-me o comando, enquanto não mudam ou quem o levou. Está aqui. Muito obrigado. Alguns pontos de ordem à mesa. Em Portugal, o volume de retrofit de toda a construção existente são 12%. Em Lisboa são um pouco mais, mas isto é demonstrativo que o problema do Brasil de preferir construção nova em vez de apostar no retrofit emana exatamente dos mesmos problemas. Por isso não é um exclusivo do Brasil, um exclusivo de São Paulo, é um problema transversal no mundo inteiro, pelo menos na minha experiência. A cidade de Lisboa, derivada a isso, perdeu nos últimos 30 anos 300 mil habitantes. Temos que pensar que Portugal tem 10 milhões de habitantes, é metade da população da grande São Paulo. Perder 300 mil habitantes é um sinónimo de uma cidade doente e uma cidade abandonada. Felizmente, nos últimos 10 anos conseguiu-se travar isso, e isso aconteceu porque os dois atores deste mundo puseram-se em diálogo. O município, o Ministério da Cultura, investiram em regulamentos e em planos que transformaram a leitura do Centro Histórico de Lisboa muito mais transparente, e por isso deixou de haver decisões aleatórias. Se houve decisões, foram estruturadas, e se houve alguns casos de excelente arquitetura introduzidas em áreas tombadas, foi porque o poder público, de uma forma discricionária, conseguiu decidir além da lei. E isso foi muito importante. Dando um conselho, e não querendo ir longe, em vez de produzirem mais legislação, aquilo que eu acho que traz muito fruto à cidade e à vida das pessoas é limpar a legislação. Por isso, se nós conseguimos limpar muito a legislação, eu acho que as coisas tornam-se muito mais transparentes, e isso é fundamental para as pessoas. Porque se a legislação atual, que atua diretamente sobre o retrofit, não serve, então é porque ela é má e não serve às pessoas. E por isso o meu conselho é que, em vez de produzir mais, reduza-se aquela que existe. Por último, ponto de introdução. Tudo isto estava fora da minha apresentação. Eu vou cumprir os 20 minutos. Apesar de ser português. Há aqui uma coisa muito importante, chamada a responsabilidade dos diferentes atores. Quando os arquitetos são chamados a fazer uma intervenção numa zona tombada ou num edifício existente, tombado ou não, mas com valor histórico, com valor patrimonial e com valor para a cidade, porque muitas vezes um edifício só por si não tem valor histórico, mas o seu conjunto de vários edifícios
têm esse valor histórico, é um ato de responsabilidade. E por isso o arquiteto, quando é chamado a esse trabalho, tem que ser responsabilizado por esse mesmo trabalho. Se não houver essa responsabilidade, é um ato inócuo e descontextualizado, na minha perspectiva. E por isso, nós que estamos deste lado do projeto, eu ainda não tive a sua capacidade e a inteligência ainda não me chegou para passar para o lado do incorporador, não consigo sair do desenho, mas tenho a perfeita noção que é essencial todos os atores deste processo serem muito responsabilizados. Por isso, eu, como projetista e como desenhador da cidade, tenho que ser responsabilizado pelos meus atos, mas, ao mesmo tempo, o município também tem que ser responsabilizado por eles. E por isso é um jogo de equilíbrios. Partindo dessa parte, como já disseram aqui, a Saraiva e Associados foi fundada por mim há 29 anos, não 30, faz 30 anos para o ano, tem 150 arquitetos. Destes 150 arquitetos, 30% são arquitetos estrangeiros, por isso não são de origem portuguesa. Uma parte substancial deles são brasileiros, têm todos uma grande qualidade técnica e conceptual, são pessoas com uma grande formação e, por isso, os brasileiros têm que estar contentes com aquilo que têm e podem aspirar sempre a mais, mas aquilo que têm é ao nível internacional e, por isso não tem que ser debate, porque a capacidade técnica do técnico brasileiro é extraordinário. Estamos em 8 geografias, cada vez estamos num momento que vamos começar a reduzir geografias, porque o nosso exercício profissional, fora do nosso habitat, tem uma grande complexidade, obriga a um grande investimento e, além disso, as moedas internacionais em relação ao euro estão a perder valor e, por isso, é muito difícil conseguir contratos fora de Portugal, porque o valor do projeto é muito baixo, normalmente em quase todo o mundo, também em Portugal, mas ainda mais... E é um problema estruturante na classe. E por isso os honorários deviam ser um tema também que ocupava 20% ou 30% do debate aqui dos arquitetos, porque nós somos maltratados e somos mal remunerados. E nesse aspecto, todos nós em conjunto temos que lutar pela qualidade e não pela guerra do preço. Trouxe um exemplo de um retrofit numa área tombada, com um edifício tombado de interesse municipal, não é de interesse nacional, de grande complexidade e que começou com um estudo de viabilidade, uma equipa multifuncional, um estudo de caracterização e diagnóstico para nós, lá no ateliê, não o fazemos retrofit sem fazer este passo, e interação com as entidades licenciadoras e obra. Um ponto de enquadramento muito importante. Quando eu vou para um projeto desta complexidade, como o Palácio das Pedrosas, estou perante no centro da cidade de Lisboa, junto à Avenida da Liberdade, dentro de um plano de urbanização da Avenida da Liberdade, onde definem muito bem as regras de intervenção ao nível de cada um dos edifícios, por isso há uma caracterização e diagnóstico urbanística que vai dar conforto ao arquiteto que vai desenhar e que por isso o conforto que ele tem é um conforto muito similar ao que o promotor também vai ter, porque toda a gente sabe quais são as regras dentro desta área de atuação. Dentro deste plano de urbanização existe o Palácio das Pedrosas, que é constituído por vários pontos de interesse e tombados, sejam em áreas de proteção, sejam em edifícios, sejam em edifício tombado de interesse nacional, é uma área de uma complexidade enorme de atuar. Estamos a falar de 2 palácios antigos, um construído no século XVIII, o Palácio do Lavra, ao lado do elevador do Lavra. No outro lado oposto foi onde houve o acidente ontem de um elevador praticamente igual, por isso é nesta zona muito complexa da cidade, e que soma outro palácio, que é o Palácio das Pedrosas, que tem indexado ao mesmo um chalé. E gostaria de dizer o seguinte: há imenso preconceito em relação à adaptabilidade ao longo dos tempos de edifícios tombados a novos usos. Estes 2 edifícios, além de terem sido edifícios habitacionais, também foram escolas e tiveram outras funções, e agora o projeto que eu desenvolvi é para um projeto de um hotel de 5 estrelas.
E este preconceito, que felizmente nos últimos anos tem sido posto de parte por parte das entidades públicas, tem permitido restaurar e reabilitar imenso património, seja ele privado, seja ele público, e tornar viável a visita, quase como se fosse um museu, à população em geral, através da reabilitação destes edifícios. Porque se não houvesse este investimento e esta vontade de adaptabilidade de património a outras funções, os edifícios ficam fechados, não servem à cidade, não servem às pessoas e morrem abandonados. E muitas vezes demolidos. E por isso, esta alteração que houve de paradigma em relação à aprovação de projetos que tinham outros usos, é uma realidade nacional muito positiva. Neste tema, e para fechá-lo, nós temos edifícios do século XII que foram mosteiros, que passado em século XIII e XIV, com a saída das ordens religiosas do país, foram ocupados como hospitais, mais tarde foram quartéis de militares, e hoje são edifícios habitacionais, ou são hotéis, ou são espaços multiusos, culturais e de cowork muito interessantes, que acrescentam imenso à cidade, e a cidade, se não for ocupada, fica abandonada, torna-se insegura e não é viável. Por isso, este Palácio das Pedrosas tem, no seu conjunto, um chalé do século XIX, naquele canto, tem o Palácio Sousa Leal do século XVII, tem um portal na fachada principal do Palácio do Lavra do século XVI, tem o Palácio do Lavra do século XVII e tem um edifício que foi construído já pelo organismo público, que era o titular deste edifício, já em pleno século XX. Tem uma zona de proteção, que é o Ascensor do Lavra, de 1884, que é a área protegida, e tem o Jardim do Torel, que também é área protegida. 25% da cidade de Lisboa é uma área protegida, seja ela construída, seja ela área verde, que é muito interessante essa dicotomia. A intervenção neste palácio tem áreas muito distintas. Tem conservação, restauro, reabilitação, ampliação e construção nova. É de uma complexidade enorme. Tem métodos construtivos muito distintos. E eu sempre que começo um projeto desta natureza, antes de começar a desenhá-lo, apesar de ter sempre a questão do estudo de viabilidade do mesmo, contrato um historiador, um arqueólogo, um restaurador, eu como arquiteto, uma equipa de engenharia muito profissional e um paisagista. Todas estas pessoas são obrigadas a produzir relatórios de enquadramento e diagnóstico em relação ao património onde vão atuar. E isso dá uma ferramenta estratégica a ser fornecida ao município e ao Ministério da Cultura, que tem a tutela sobre estes patrimónios e que o seu parecer é vinculativo, quer isto dizer, se o património disser que não, o município não pode dizer que sim. Estes elementos todos, compilados, servem como uma ferramenta de conforto à administração pública na decisão. E são documentos científicos. E por isso, não partir, a tendência, e a minha tendência natural, é partir logo para o desenho. Muitas vezes faço muitas vezes no estudo de viabilidade que forneço ao cliente para ver se o seu programa funcional é compatível com o tipo de edifício que nós temos e se ele é fácil de ser integrado ou não. Esta equipa multidisciplinar é talvez um dos confortos que também um investidor pode ter, porque nós fazemos, como vamos ver um pouco mais à frente, sondagens parietais, sondagens aos pavimentos, classificamos os pavimentos, definimos quais são aqueles que são de interesse patrimonial e não são de interesse patrimonial, porque um edifício destes, que tem 200 anos, ao longo dos 200 anos, foi altamente intervencionado e, por isso, também as suas características originais foram sendo perdidas e é preciso restituí-las. Mas não pode ser uma visão cega de um património que está lá e não pode ser tocado, porque há coisas que foram mal feitas e que denegriram e tiraram valor histórico ao próprio edifício. Por isso estamos perante uma área de lote de 9.000 metros quadrados, uma área de implantação de 3.500 metros quadrados,
uma área bruta de construção de 13 mil metros quadrados, são aproximadamente 115 quartos e é um hotel que se quer de 5 estrelas. Chegou-se à conclusão que o palácio principal, no seu piso térreo, no piso 1, tem todas as áreas sociais do hotel, já vão perceber porquê, e isso reduziu as expectativas do promotor imobiliário em fazer mais número de quartos, porque a intrusão ao nível das engenharias e ao nível da funcionalidade, do potencial funcional do edifício, iria tirar-lhe valor histórico. E por isso teve que haver aqui concessão de todas as partes. Em reabilitação, um dos princípios que norteia a decisão quanto às soluções técnicas a adotar é a reversibilidade da intervenção para a preservação dos elementos originais com valor patrimonial. Isto é muito interessante porque nós muitas vezes restauramos e ocultamos, porque não se enquadra no conceito daquilo que queremos desenvolver para o edifício, mas restauramos e deixamos lá para o futuro. E fica lá a memória. A memória é muito importante nestes edifícios. Por isso, aquilo que não é do nosso interesse hoje não pode ser negligenciado para o futuro e por isso não se pode intervir de uma forma a ocultar o que é a história do próprio edifício. Eu acrescentei alguns slides das engenharias, como podem ver aqui nestas fotografias, é um edifício que está em bom estado, tem tido um nível de conservação aceitável e que se vai manter exatamente nas suas atmosferas. Para mim é muito importante que o edifício não perca a atmosfera original que tem e valorizá-la. Mas, por exemplo, no último piso deste edifício, fui obrigado, por questões acústicas e por questões de corta-fogo, levantar o piso a 7 centímetros, ocultando parte do rodapé que é original, por forma a introduzir todas as engenharias que são necessárias, não só por nível do conforto, mas também do aspecto legal. As engenharias e o quadro legal é muito intrusivo em relação ao património. Como dizia há pouco, e muito bem, o quadro legal é 2, mas este edifício tem 200 anos. E por isso introduzir o nível de conforto e o quadro legal num edifício destes é de uma complexidade enorme. Por isso a questão da acústica é muito complexa, a segurança contra incêndios enorme, a hidráulica também. Como podem ver, o edifício tem um valor histórico extraordinário. Estas zonas são áreas sociais e depois alguns desenhos técnicos. E alguns desenhos técnicos que eu somei aqui, porquê? Porque a reabilitação é um processo de rigor e um processo de detalhe. E para isso é preciso conhecer muito bem o património, é preciso saber muito bem quais são as soluções técnicas no início que se vão introduzir no mesmo. A térmica ou a AVAC, a certificação energética, nós, por exemplo, vamos manter na maioria do palácio as janelas originais. Isso levanta um problema enorme térmico, de conforto térmico no edifício. E nós vamos acrescentar uma moldura interior, quase como se fosse um vidro duplo, para atingir o nível térmico que queremos ter neste antigo novo edifício, por forma a criar-lhe o conforto, mas também por forma a enquadrá-lo legalmente, sem ferir a originalidade da janela. Por isso, é de uma complexidade enorme, é muito interessante, é muito desafiante, mas a verdade é que a legislação atual e o custo da intervenção e pela via das soluções técnicas afastam imensos promotores destes processos. Este é um hotel que custará aproximadamente 600 milhões de reais para ter 105 quartos, por isso é um investimento muito considerável, tem que ser um long range de investimento, não se pode ter a expectativa de voltar para trás e isso afasta imenso o investimento dentro dos centros das cidades. Porque eles próprios também são munidos de muita surpresa durante o seu processo. Estes processos são acompanhados por parte de um arqueólogo e de um restaurador a tempo inteiro na obra, pago pelo promotor imobiliário, mas em estreita ligação
com a Prefeitura e com o Ministério da Cultura. Por isso há um diálogo permanente entre as partes e ambos têm e o lado municipal tem a capacidade de embargar a obra se não houver comunicações em relação a achados arqueológicos ou a soluções técnicas que têm que ser adaptadas para ao edifício derivado de novas descobertas. É sempre um fator de muita surpresa. Este slide é muito importante porque nós temos sismo em Lisboa. 1755 é o sismo mais violento que nós tivemos. A cidade ficou completamente arrasada e esse sismo é o mesmo sismo de hoje. E por isso o sismo e o reforço sísmico do edifício é muito intrusivo. E por isso tem que haver uma vontade entre a parte legal, o estruturalista, o engenheiro civil e o bom senso de todas as partes, no sentido de conseguir introduzir e aumentar o valor sísmico do próprio edifício. Mas é muito intrusivo, é muito complexo e as soluções são muito caras. Até porque estes edifícios têm uma base de madeira, estrutural de madeira muito elevada. Bem, já estou fora do meu tempo. A questão das acessibilidades tem que ser garantidas nestes edifícios, é também um desafio enorme. A questão do retrofit, neste caso, o interior design não existe, só existe a decoração, porque o interior design já está lá no original e por isso aquilo que nós pomos é tudo aquilo que, se virarmos ao contrário, cai e por isso o valor patrimonial está lá e já está há 200 anos e vai se perpetuar com a adaptabilidade deste edifício, que era a sede dos Correios de Portugal, a um hotel. E por isso o interior design é quase só mobiliário. Nós, quando temos situações de mobiliário que, por algum motivo, para introduzir engenharias como o ar-condicionado ou outras, nunca levamos essas infraestruturas até ao teto. Para quê? Por exemplo, não perdemos a leitura completa do teto original. Por isso, nós nunca interrompemos o desenho do próprio teto. Isso também é muito importante. E isso acontece ao nível das paredes e ao nível dos tetos. O licenciamento foi um processo muito longo, foi um processo praticamente de 3 anos, de um diálogo intenso entre as partes, por isso, se acham que têm um problema no Brasil em relação ao tempo de aprovação, nós também temos um problema enorme, mas a verdade é que, da mesma forma que o arquiteto... 3 anos. 3 anos, nós achamos muito, é muito oneroso para o dono de obra, mas eu acho que o arquiteto precisa de tempo para desenhar, a prefeitura precisa de tempo para analisar, e todos precisam de tempo, porque fazer estes processos de uma forma precipitada é tirar valor aos mesmos, e por isso o tempo de aprovação foram 3 anos, vão ser praticamente 3 anos para concluir, estamos na fase final já da obra, mas é um desafio enorme de 6 anos, por isso o cliente entrou dentro do ateliê há 5 anos praticamente, ou um pouco mais. Estas relações entre nós, arquitetos, e o incorporador ou o promotor são sempre muito conflituosas ou muito amorosas, têm momentos de pico, de grande amor, têm grandes momentos de tristeza profunda de ambas as partes e às vezes de incompreensão, mas meia década a trabalhar para a mesma pessoa é muito duro. Eu costumo dizer que nas minhas relações amorosas são sempre menores do que as relações que eu tenho profissionais com o projeto. É impressionante. Mas pronto, é o sistema. Forma de apresentar. Esta planta tem muito a ver, e este corte tem muito a ver com aquilo que nós entregamos na Prefeitura. Aquilo que nós entregamos na Prefeitura é lei. Nós não conseguimos aprovar um projeto na Prefeitura ou na Direção-Geral de Património se ele não estiver extremamente completo e muito detalhado. E por isso, tudo o que está amarelo é o que nós retiramos, tudo o que pomos em encarnado é o que vamos construir e muitas vezes temos o azul, que são elementos que têm valor patrimonial e que foram postos fora da época, mas que nós vamos perpetuá-los no edifício e por isso estamos a legalizá-lo. Isto é tudo acompanhado com muito detalhe, por isso nós temos que apresentar, por exemplo, todo o detalhamento da caixilharia. Por isso nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Isto é um ato legal de fácil controle por parte do município e que vincula todas as partes a um desenho. Por isso, esse desenho é muito importante. Vou terminar só uma coisa muito importante na cidade de Lisboa.
que é muito pouco falado no mundo inteiro. Nós temos um grande respeito pelo que chamamos o Quinto Alçado. A cidade de Lisboa é conhecida pela cidade das Sete Colinas. E a cidade das Sete Colinas dá-nos perspectivas muito interessantes do património de uma forma aérea que muitas cidades não têm porque são muito planas. E o Quinto Alçado, que são as coberturas do nosso edificado, são parte integrante da nossa cultura. E por isso o Quinto Alçado está previsto no plano diretor municipal que tem que ser feito sistemas de vistas e demonstrações de vistas com 3Ds, por isso hiperrealistas, para demonstrar que os aumentos de volumetria, sejam pequenos ou grandes, não vão ferir o sistema de vistas da cidade. E isso é muito interessante para nós. Por isso o Quinto Alçado é tão importante como os outros 4 alçados e ele também é avaliado. E por isso é que nós não pomos no centro histórico da cidade de Lisboa, não introduzimos com as áreas técnicas na cobertura, que nos complica imenso os processos e tira a área computável ou vendável aos edifícios. E por isso o Quinto Alçado para nós é tão importante como outro alçado. Por isso nós, quando fechamos os olhos e olhamos para a cidade de Lisboa, vemos um monte encarnado, que é a telha tradicional de barro construída. E isso para nós é muito importante. Já falei dos 3 anos. Pronto, e depois tem a obra, a parte final da obra. A obra é um elemento vivo que todos os dias dá-nos novas informações, novas surpresas, novas catalogações e que obriga, muitas vezes, a alterar o projeto licenciado. Projeto licenciado esse que tem uma aprovação condicionada até ao fim da obra. Por isso ele não é aprovado sem condições. Ele segue o processo todo e é aprovado condicionalmente. Por isso aquilo que nós entregamos à cidade é verificado no fim pelo município e se estiver exatamente igual àquilo que nós nos propusemos no princípio, temos uma licença de utilização. Por isso é um processo muito interativo, muito maduro entre as partes, às vezes um pouco surdo, porque é natural, porque duas pessoas da mesma formação às vezes têm uma visão diferente sobre o mesmo problema, mas é muito interativo e salvaguarda muito o património. Algumas imagens da complexidade de construção, o sistema de gaiola, que foi o sistema que apareceu a seguir a 1755, quase a zona histórica toda de Lisboa, na Baixa da Pombalina, é esse sistema, é um sistema antissísmico, é todo em madeira, todas as paredes são construídas desta forma. Introduzir reforços sísmicos nestas paredes é muito complexo, normalmente faz com estruturas de reforço metálicas ou em mais madeira, sabendo que a madeira teve uma perca enorme de know-how por parte da engenharia civil. Por isso o betão é muito mais presente, a estrutura metálica é muito mais presente, por isso é muito complexo. Pronto, isto é o elevador do Lavra, que é património nacional, e isto é o edifício que assim como vai ficar concluído. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Vamos sentar, queria chamar o Marcelo aqui de volta para fazer aqui uma pergunta para todo mundo. Eu acho que a gente, quando vai viajar, a gente não vai atrás somente de museus, a gente vai atrás de viver a cidade, né? É tão legal você ir para Lisboa, ir para Paris, para Amsterdã e conhecer, andar pela cidade, né, Adri? Porque isso eu acho que é o mais legal, né? De você vivenciar. E eu queria perguntar para vocês, começando pela Adriana e por todos, por que no centro das grandes cidades, acho que pontuando mais São Paulo, né, que foi um pouco aqui, e Lisboa, aqui no caso do Miguel, por que será que as pessoas não têm essa... não sei se esse amor pelo centro, pelo patrimônio, por morar numa área consolidada. Se vocês fossem escolher eu sei que são vários motivos que a gente pode eleger, mas fazendo aqui um exercício de resumo, aqui, de síntese, o que vocês falariam? Qual que seria o motivo? O que a gente poderia fazer para que as pessoas tenham essa vontade de habitar o centro? Eu acho que, recentemente, o Brasil vem sendo positivamente contaminado pelas dores mundiais, né? Então, acho que a gente vem percebendo as dores da falta de mobilidade, da falta de tempo, da falta de acesso, né? Então, estar em regiões centrais é uma possibilidade positiva
de poder acomodar essas questões que, no final das contas, vão resultar em qualidade de vida, né? Eu acho que a gente teve muito aprendizado na pandemia, com o pós-pandemia tem uma série de mudanças comportamentais e de mentalidade que vem transformando fortemente o nosso entendimento sobre o bem viver, né? E qual é a nossa relação com os nossos espaços de qualidade. Então, eu acho que tem um processo positivo nesse sentido, né? Se a gente vai... É difícil responder tua pergunta com uma palavra-chave. Talvez fosse interessante dizer que a gente vem de um modelo de construção de país, né? Que é um país colônia, que é um país que enxergou o seu modelo de desenvolvimento sempre expansionista, espraiado, com referência no novo, com muito pouca intimidade com a memória e com a história, né? Então, eu acho que a gente é muito jovem, né? Comparar a experiência que a gente tem passeando na Europa, né? Que tem milênios de história, né? De camadas de história, aquilo que a gente tinha aqui, a gente não consegue enxergar enquanto produção humana. Então, eu acho que é um país muito jovem que está aprendendo a reconhecer a sua memória recente, né? Então, eu acho que os nossos códigos precisam ser esses, no reconhecimento da nossa memória, para a consolidação de identidade. Eu acho que identidade está relacionada fortemente com vínculo e com possibilidade de cuidado, de boa zeladoria, de cidadania, né? Então, eu acho que a perspectiva de construir identidade é fundamental e o centro tem uma potência feroz para garantir e trazer uma experiência positiva nesse sentido, né? Os centros de cidades, os centros históricos. Zé Carlos. Me permita aqui, né, 2 coisinhas antes. Eu assino tudo que você falou, tá? Depois só vou colocar uma palavra. Mas sabe, Manuel, o que acontece no Brasil? Ninguém é punido por não fazer. Você é punido por fazer sem estar embasado legalmente. Então, por isso, essa afirmação. E eu acabei cometendo, eu tinha uma amiga que sempre dizia, nunca menospreze o óbvio. O óbvio não diz para vocês o que é o projeto, né? O que é o projeto que eu estou propondo? Estou propondo que a gente busque quais são as dores, que se busque a legislação, suprima o que tiver de mais, mude o que tiver que ser mudado e acrescente o que precisa ser acrescentado, através de um profissional de extrema competência que vá lá, escute as dores de quem vive no dia a dia e transforme aquilo numa minuta daquilo que deva ser transformado. Mas eu assino embaixo tudo que você falou e vou botar uma palavra: medo. O problema dos nossos centros de desocupação é a falta de segurança. Quando você entra em qualquer uma das cidades, você vê que você faz pesquisa, o Marcelo, eu tenho certeza que quando vai fazer os empreendimentos dele também tem isso, o medo que as pessoas têm de, depois de 6 horas da tarde, andar nas cidades do Brasil é o que, vamos dizer assim, acaba expulsando elas dali. Obrigado mais uma vez e parabéns. Maravilhoso o painel. Obrigado. Então, a gente falou da história, que somos jovens, e falamos do medo. Posso só dizer uma coisa? Hein? Pode, vai então você agora. Já falaram 2 brasileiros e saem português. Nós estamos num momento, num estágio diferente do vosso. Nós tivemos, a cidade de Lisboa tem mais de 800 anos e tem esses layers todos de construção, de culturas, é muito complexo. É uma cidade muito difícil de ser gerida patrimonialmente e socialmente. Nós tivemos o centro da cidade completamente abandonada até 2011. Os 2 atores que eu falava há pouco têm o seu papel individual cada um. Se o Estado não investir onde eu não posso investir como privado, o privado também não vai para lá. E por isso o que foi feito na cidade de Lisboa, que foi muito interessante, é que o primeiro movimento que houve foi uma decisão legal, um enquadramento legal a toda a zona. Mas em segundo lugar,
houve um grande investimento do município no espaço público, no espaço verde e nos equipamentos. E esse sinal de reabilitação urbana dada pelo município de Lisboa fez com que os promotores imobiliários fossem atrás. E hoje, se nós formos caracterizar esse mesmo centro histórico, ele hoje é o que tem mais valor económico de toda a cidade de Lisboa. Com um problema enorme que é, deixou de ser estratificada socialmente, porque o imóvel é tão caro, a reabilitação é tão cara, o processo é tão longo, que não é possível, por exemplo, pôr renda acessível ou habitação de custos controlados no centro da cidade. E mais uma vez tem que se chamar o Estado, possivelmente a tirar alguns organismos que estão mesclados nessa morfologia territorial, e substituí-los por habitação altamente financiada para a classe baixa e para a classe média. E por isso, se não houver estes dois movimentos, do público em primeiro lugar a dar o sinal, é para ali, e o privado nunca irá a seguir. O que é que foi interessante nisto? É que a segurança voltou. Porque havendo pessoas a habitar o património, havendo hotéis a funcionar com turistas a entrar e a sair, havendo alguns serviços, havendo intervenções como as suas, altamente comunitárias, com uma sensibilidade enorme, extravasando muito a obrigação do promotor imobiliário, entrando pelo aspecto socioeconómico, altera-se o paradigma da cidade. E por isso, hoje, a seguir isto tudo, veio o comércio, porque havia pessoas. E o comércio é aquilo que dá escala à cidade, é aquilo que dá proximidade, é aquilo que dá segurança. Eu se passar por uma... Vou terminar agora. Se eu passar por uma vitrine de uma loja e ela estiver opaca e fechada, eu estou inseguro. Mas se eu tiver uma lojista a atender alguém dentro da loja e vir-me fora da loja a ser agredido, há uma intervenção. E por isso nós estamos num estágio diferente. Eu acho que vão rapidamente, porque o país é rico, o Brasil é rico, o Brasil tem cultura técnica, tem cultura a todos os níveis, para rapidamente em 10 anos, eu acredito que se houver grande vontade política, os centrões serão uns centrões luxuosos de grande qualidade. Aconteceu isto por toda a Europa, é verdade, o Brasil é um país jovem, mas é um país cheio de boas características, boa gente e com vontade de fazer. E com muita capacidade técnica. Bom, gente, obrigado, né? Acho que a gente está esgotado, então vamos acabar por Obrigada. aqui.